A Operação High Jump. O que escondem na Antártida? O que você sabe sobre a Antártida? Um deserto branco, vazio? Ou é isso que nos deixam acreditar? Em 1947, uma frota colossal dos Estados Unidos entrou no gelo e saiu de lá cedo demais, em silêncio. O que forçou uma missão com 4.700 homens a recuar? O tabuleiro de gelo. A Antártida, um deserto branco no fim do mundo. 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo. Silêncio e segredos. Um lugar onde o vento pode arrancar a pele e o frio pode parar até o tempo. As temperaturas aqui já chegaram a menos 89,2 graus, o ponto mais baixo já registrado na Terra. Mas, desde o século XIX, esse território hostil atraiu exploradores, impérios e sonhadores. Chamavam-na de a última fronteira, o último pedaço do planeta ainda intocado. Mas o que realmente buscavam aqui? Ciência, prestígio ou algo que não deveria ser encontrado? Expedições britânicas, norueguesas, francesas e americanas arriscaram tudo em nome da descoberta. Navios se perderam, homens congelaram, e ainda assim, o continente permanecia indomado. Alguns voltavam com mapas inacabados, outros jamais voltavam. Na superfície, a Antártida era apenas um deserto de gelo, mas para alguns era um tabuleiro, um território neutro, perfeito para esconder o que o resto do mundo jamais deveria ver. Sementes de Sombra, 1938. A Segunda Guerra ainda não havia começado, mas a Alemanha já se preparava para ela. Enquanto o resto do mundo via um império em ascensão, dentro dos corredores do Terceiro Reich nasciam planos mais obscuros, e um deles apontava para o sul, para o continente esquecido, coberto de gelo e silêncio. A expedição partiu de Hamburgo no final de 1938, a bordo do navio MS Schwabenland. Oficialmente, era uma missão científica, uma viagem de prospecção para estudar colônias de baleias e garantir novas rotas comerciais. Mas nos bastidores havia outro propósito: encontrar um território onde o Reich pudesse sobreviver, caso o mundo ruísse. No comando estava o capitão Alfred Hitcher, um veterano da Primeira Guerra. A bordo, 82 homens, marinheiros, cientistas e membros das forças especiais. Entre seus equipamentos, 2 aviões anfíbios Dornier Wahl, usados para mapear vastas regiões da Antártida. Em janeiro de 1939, eles alcançaram uma região que os noruegueses chamavam de Terra da Rainha Maud. Ali, lançaram bandeiras, fotografaram centenas de quilômetros de gelo e, por fim, declararam a área como território alemão. Nascia Neuschwabenland, Nova Suábia. Oficialmente, a missão terminou sem resultados expressivos, mas os rumores dizem o contrário. Dizem que, sob o pretexto de estudar baleias, os nazistas estavam em busca de algo mais antigo. Relíquias, artefatos, talvez até vestígios de uma civilização perdida. Acreditavam que o gelo escondia o passado e o poder dos deuses antigos. Os registros oficiais da expedição foram arquivados. Nenhuma base permanente foi comprovada. Mas o mito não voltou para o porto. O que realmente buscavam no gelo? A caça aos fantasmas. Em 1945, o Terceiro Reich cai. Berlim está em ruínas, Hitler morto, ou pelo menos é o que dizem. Mas enquanto a Europa comemorava o fim da guerra, um novo mistério começava a se formar. Longe dali, no silêncio do Atlântico, surgiam relatos de submarinos alemães que simplesmente desapareceram. Navios fantasmas de aço, levando para o fundo do mar não apenas soldados, mas segredos. Meses depois da rendição, em julho de 1945, o mundo ficou em choque. Um submarino alemão, o U-530, emergiu na costa da Argentina, em Mar del Plata. A tripulação se rendeu, sem documentos, sem registros de carga e sem explicação para onde estiveram. Alguns dias depois, outro submarino, o U-977, apareceu no mesmo lugar. 2 aparições em sequência. Coincidência? Ou um rastro deixado por algo muito maior? Logo surgiram rumores de que os submarinos haviam transportado oficiais nazistas de alta patente, talvez até o próprio Hitler, para esconderijos secretos no sul do mundo.
Alguns falavam em vilas escondidas na Patagônia, outros em uma rota submersa que terminava na Antártida. O jornalista Ladislas Szabo, em Buenos Aires, publicou um artigo alegando que Hitler e Eva Braun haviam escapado. Sua reportagem se espalhou como fogo, e a cada nova versão, o mito crescia. Segundo as teorias, parte da frota submarina nazista teria encontrado refúgio sob o gelo da Antártida, onde permaneceria em silêncio, preparando algo. Uma fortaleza oculta, protegida por tecnologia secreta e por crenças que beiravam o sobrenatural. E se o Reich não tivesse terminado? Entre propaganda e paranoia, nascia o mito da Base 211, o último reduto de um império que se recusava a morrer. High Jump, a maior frota no gelo, agosto de 1946. A Segunda Guerra terminou há pouco mais de um ano, mas o planeta ainda respirava tensão. Enquanto o mundo se reconstruía, os Estados Unidos lançavam a maior expedição já enviada à Antártida, um projeto batizado de Operação High Jump. 70 navios, 33 aeronaves, mais de 4.700 homens, cientistas, engenheiros e militares de elite. A frota foi liderada pelo contra-almirante Richard Evelyn Byrd, um herói americano, conhecido por ter sobrevoado o Polo Norte em 1926 e por suas expedições pioneiras ao extremo sul. O objetivo oficial da missão parecia simples: treinar tropas em condições extremas, testar novos equipamentos e estabelecer possíveis bases aéreas no continente gelado. Mas havia algo curioso. A dimensão da operação, digna de uma guerra, não combinava com uma simples missão de treinamento. Entre os navios estava o USS Mount Olympus, o comando da operação, além de porta-aviões, destroyers, submarinos e aeronaves de reconhecimento. A missão era para durar 6 meses, mas algo aconteceu. Em fevereiro de 1947, apenas 8 semanas após o início da expedição, a frota americana recolheu-se às pressas e retornou para casa. Nenhum comunicado detalhado, nenhum motivo convincente. A explicação oficial? O inverno chegou antes do esperado, mas para os que acreditam em coincidências, isso soava como o início de um segredo. Era para durar meses, terminou em semanas. Por quê? O ruído, a lenda e o vácuo. No silêncio absoluto da Antártida, qualquer ruído ganha força. E onde há ausência de respostas, o vazio se encarrega de criar suas próprias verdades. Pouco depois do retorno da frota americana, um jornal chileno, El Mercúrio, publicou uma entrevista com o almirante Richard E. Byrd. Nela, ele teria alertado sobre a necessidade dos Estados Unidos se prepararem contra possíveis ataques vindos das regiões polares. Mas algo mudou na tradução. A frase, originalmente sobre aviões convencionais, foi reinterpretada como objetos voadores que cruzariam de polo a polo em velocidades incríveis. Era o fim da década de 40. O mundo vivia o início da Guerra Fria e o nascimento da corrida nuclear. E então a notícia se espalhou. O herói americano teria encontrado algo na Antártida, algo que voava e atacava. Décadas depois, a história ressurgiria em 2006 com o documentário russo Operação UFO. Nazistas na Antártida. Segundo ele, durante a High Jump, a frota teria sido emboscada por discos voadores com suásticas. As aeronaves atacaram destroyers com feixes de luz, derretendo metal, afundando navios e derrubando aviões em segundos. Mas quando os supostos relatórios desclassificados foram analisados, surgiram os erros. Navios citados que nem estavam na expedição, datas que não batiam, e evidências que pareciam ter sido copiadas, de ficção científica dos anos 50. O mito cresceu porque ninguém nunca explicou direito o que aconteceu lá. O silêncio dos documentos oficiais foi o combustível perfeito para as teorias. Na Antártida não há som, e talvez seja por isso que, quando o vento sopra, a gente ouve mais do que gostaria. A Operação High Jump. O que escondem na Antártida? O que você sabe sobre a Antártida? Um deserto branco, vazio. Ou é isso que nos deixam acreditar? Em 1947, uma frota colossal dos Estados Unidos entrou no gelo e saiu de lá cedo demais, em silêncio. O que forçou uma missão com 4.700 homens a recuar.
O Tabuleiro de Gelo, o Diário, a Terra Oca e as Contradições. Por décadas, o nome do almirante Richard E. Byrd permaneceu envolto em respeito e em mistério. Mas, nos anos 50, um novo capítulo começaria a transformar um explorador em personagem de uma lenda. Começaram a circular cópias de um suposto diário secreto do almirante, um documento que descrevia algo impossível: vales verdes no coração do gelo, lagos mornos, mamutes vivos e uma civilização subterrânea avançada chamada Ariania. Segundo o texto, Byrd teria sobrevoado uma abertura colossal no polo, sendo guiado por aeronaves de aparência desconhecida até uma cidade iluminada por uma luz interna, onde uma voz o advertiu sobre o destino da humanidade. Mas havia um problema: as datas do diário não coincidiam com a agenda real de Byrd. O relato situava os eventos em fevereiro de 1947, o mesmo período em que a frota da Operação High Jump ainda estava em plena atividade. Além disso, o documento misturava detalhes de expedições ao Ártico e à Antártida, confundindo locais, altitudes e até nomes de tripulantes. Historiadores descobriram que muitas das passagens soavam familiares, como trechos copiados quase literalmente de revistas de ficção científica dos anos 1950, em plena era dos discos voadores e das teorias atômicas. Enquanto o mito crescia, a ciência tentava trazer a realidade de volta ao solo. Pesquisas do MIT e da USGS mostram que o planeta é composto por crosta, manto, núcleo externo e interno. Camadas de densidade crescente, submetidas a pressões e temperaturas tão extremas que qualquer cavidade desse tipo seria fisicamente impossível. Mesmo assim, as cópias do diário continuam a aparecer em fóruns, livros e documentários. Nenhum arquivo oficial confirma sua autenticidade. Mas a história se recusa a morrer. Talvez porque, no fundo, o ser humano precise acreditar que há algo mais sob os nossos pés. Um mundo oculto, esperando para ser descoberto. Mapas antigos em O Fascínio do Além-Gelo. Séculos antes de qualquer satélite sobrevoar o planeta, homens com penas, bússolas e fé tentavam desenhar o mundo. E alguns desses mapas parecem guardar memórias que a ciência moderna prefere esquecer. Em 1587, o cartógrafo italiano Urbano Monti criou um dos mapas mais enigmáticos da história. Montado em 60 painéis de papel, formava um globo plano de 3 metros de diâmetro, e no centro dele, algo surpreendente. O Polo Sul não era apenas uma massa de gelo, mas um conjunto de ilhas e terras internas cercadas por um grande anel de gelo. A Antártida como um portal. Coincidência cartográfica? Erro de projeção? Ou um eco de um conhecimento esquecido? Um vestígio de uma geografia perdida? Alguns teóricos afirmam que Monti teria usado fontes antigas, possivelmente registros pré-históricos de civilizações que viram a Terra de uma forma diferente. Outros dizem que é pura imaginação, uma distorção inevitável de uma época sem satélites nem aviões. Mas há algo curioso. A representação de anéis concêntricos de gelo e terras centrais aparece repetidamente em mitos, lendas e religiões. Do Éden bíblico ao Monte Meru hindu, a ideia de um centro sagrado escondido no mundo é antiga demais para ser ignorada. Entre traços e símbolos, o mapa de Urbano Monti não prova nada, mas nos lembra de algo essencial. A imaginação humana sempre desenhou o invisível. E talvez é por isso que ainda olhamos para o sul, procurando o que está além do gelo. O Tratado e o Silêncio. Em 1959. Enquanto o mundo se dividia entre leste e oeste, uma decisão inesperada uniu as maiores potências da Terra. Os Estados Unidos, a União Soviética e mais de 40 países assinaram um documento histórico, o Tratado da Antártida. Em teoria, o tratado estabelecia o continente como um território de paz e ciência. Nenhuma guerra, nenhum exército, nenhuma exploração comercial. A Antártida se tornava oficialmente o único lugar do planeta onde a presença militar era proibida. Mas, para alguns, o tratado não foi um gesto de união, e sim de silêncio. Coincidência ou não, o tratado foi assinado pouco depois das grandes expedições militares,
incluindo a própria Operação High Jump, e foi seguido por uma série de restrições, bloqueando o acesso de civis e empresas privadas ao continente. Para os teóricos, isso foi o suficiente para acender o alerta. Se não há nada a se esconder, por que tantos limites? Os registros da High Jump mostram mortes por acidentes e clima extremo, não por batalhas. Os testes nucleares próximos à Antártida ocorreram apenas em 1958, a milhares de quilômetros do continente. Tudo documentado, tudo explicado, mas as coincidências continuam desconfortáveis. O Tratado da Antártida é até hoje um acordo de paz, ou talvez um acordo de silêncio. Um pacto entre nações que, de alguma forma, viram algo no gelo e decidiram que o mundo ainda não estava pronto para saber. Assinado em 1959, válido até hoje. Mas o que realmente foi selado naquele papel? A história oficial fala em treinamento. A lenda fala em algo que não deveria ser visto. Entre arquivos e sombras, resta a pergunta: o que nos fascina mais? A prova ou o mistério? Talvez o gelo guarde menos segredos do que guardamos dentro de nós. A vontade de acreditar. Se este vídeo te fez olhar a história com outros olhos, deixa o like, compartilha e, acima de tudo, inscreva-se no canal O Corvo Azul. Aqui, o passado sussurra.